Alô galera goiana, alô galera esmeraldina, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. O Goiás voltou a vencer o Paysandu 2-1 no jogo de volta da final da Copa Verde e sacramentou o título da competição. Neste vídeo eu vou falar um pouco sobre a partida, sobre o jogo, mas também sobre essa conquista esmeraldina que encerra um jejum de 5 anos sem conquistar um título. Logo depois da vinheta de abertura eu trago os detalhes. Estou aqui no Futebol 62 e com alegria recebo a sua visita, seja bem-vindo ao canal, é uma satisfação contar com a sua audiência. Se você ainda não é inscrito, eu te convido para se inscrever, venha fazer parte dessa comunidade, venha fazer parte deste projeto que é totalmente dedicado ao futebol goiano. Caminhamos rumo aos 6.000 inscritos, tá bem? Então ajude, você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, deixa o like aí para prestigiar o nosso serviço e fique completamente à vontade para fazer o seu comentário, a sua pergunta, a sua participação é sempre muito bem-vinda aqui no Futebol 62. Este vídeo tem um oferecimento da Viegas Printer Locação de Impressoras. Você precisa de uma impressora para o seu negócio, para a sua residência? Fale com a Viegas Printer que ela tem os melhores planos e tem impressoras que atendem à sua necessidade. Equipamentos pequenos, médios, grandes, jato de tinta, laser. O atendimento é em todo o estado de Goiás. Viegas Printer Locação de Impressoras 99143-7700. Como já era esperado, o Goiás confirmou o título da Copa Verde. Havia aberto uma vantagem grande no jogo de ida, 2-0 sobre o Paysandu lá no Mangueirão, e ontem poderia perder até por um gol de diferença, que ainda assim se sagraria campeão. Mesmo sem fazer uma boa partida, o time esmeraldino venceu outra vez, desta feita por 2-1, e confirmou o primeiro título goiano e também o primeiro título, claro, do Goiás na Copa Verde. Essa foi a 10ª edição da Copa Verde, a primeira vez que um time goiano conquistou o título. O Goiás, com essa conquista, encerra um jejum de 5 anos. O último título alviverde havia sido o Campeonato Goiano de 2018. E também o Goiás, como premiação, entra na terceira fase da Copa do Brasil do ano que vem. Lembrando que a terceira fase é aquela primeira fase em que entra os times ali da Libertadores, os times campeão da Copa do Nordeste, campeão da Série B, campeão da Copa Verde, todos eles entram na terceira fase, que já é uma fase de jogos de ida e volta, não é mais aquela fase de apenas jogos de ida. Então o Goiás vai começar o Goianão de 2023, a Copa do Brasil de 2024 já na terceira fase. Falando um pouco do jogo, aliás, vou falar do jogo, depois eu falo da conquista. O Goiás fez um jogo numa rotação bem abaixo daquela costumeira dos jogos do Campeonato Brasileiro, dos jogos da Copa Sul-Americana, acabou abrindo no placar muito cedo, um pênalti sofrido pelo Maguinho, o Vinícius bateu, fez 1-0, a vantagem que era de 2-0 pulou para 3, ficou muito grande. Depois um outro pênalti já no final do primeiro tempo. Antes disso até o goleiro Tadeu fez uma grande defesa na finalização do Bruno Alves, evitando o empate, num Goiás meio sonolento, meio moroso dentro do jogo, mas foi o Goiás quem fez o segundo gol em outro pênalti. Para mim o pênalti não aconteceu, achei que o Matheus Peixoto cavou a penalidade, mas ele mesmo, o Matheus Peixoto, cobrou e ampliou para 2-0, 4-0 no agregado. E aí a situação do Paysandu, que já era muito difícil, ficou irreversível. Veio o segundo tempo, um segundo tempo fraco do Goiás, um segundo tempo em que o Goiás jogou apenas para esperar o tempo passar. Acabou tomando o gol do Paysandu, num bate-rebate dentro da grande área, o Bruno Alves diminuiu o placar, mas nos minutos finais o Paysandu também já não tinha força, já não ia ao ataque. Os últimos 15 minutos basicamente foram do Goiás tocando a bola e aguardando pelo o final do jogo e pela concretização desse título da Copa Verde. Em termos de rendimento, não achei que nenhum jogador do Goiás teve um grande rendimento. Alguns foram satisfatórios, vamos dizer assim. O goleiro Tadeu, que fez uma grande defesa, o
O Matheus Peixoto, que eu achei que fez um pivô interessante ali no jogo. Lucas Alter também, numa partida interessante, e vai ficando por aí. Os demais, praticamente a partida aí de razoável para fraca dentro desse jogo contra a equipe do Paysandu. O Goiás que entrou com o seu time titular, né, o único jogador poupado foi o lateral esquerdo Sander, ele que teve aquele choque de a trombada, né, no jogo lá no Morumbi. Então acabou ficando de fora desse jogo, estava no banco de reservas, o Hugo foi o titular. Mas o Goiás, vamos dizer, assim como no jogo da ida, ele fez o suficiente, mesmo sem jogar bem, fez o suficiente para bater o Paysandu e ficar com o título. Agora, falando a respeito do título, tem tido muito debate sobre isso, né? A Copa Verde vale ou não vale alguma coisa? Eu tenho para mim que título vale. A Copa Verde, já falei por inúmeras vezes aqui no canal, também na rádio, que a Copa Verde é uma competição mal gerida. A CBF e os clubes precisam ter um carinho maior com essa competição, pois ela tem potencial para ser bem mais atraente do que é hoje. Se você criar algumas perspectivas nela, um calendário definido, uma premiação melhor, uma divisão melhor desses times, desses grupos, acabar com esse negócio de sempre ter que chegar um time do norte, um time do centro-oeste, dar uma misturada. Por exemplo, leve dessa forma até as quartas de final, por exemplo, mas nas quartas de final você já põe cruzamentos de uma região com a outra, assim você vai favorecer os clubes mais fortes, permitir que os clubes mais fortes cheguem à decisão, independente de qual região eles pertençam. Então são alguns aspectos aí que eu penso que pode ser aprimorado, encontrar um parceiro, uma televisão. Hoje tem muitos canais, né? Você tem aí a Band Esportes, tem os Sport TV, tem a ESPN, tá todo mundo atrás de programação, né? Muita gente querendo programação. E é essa nossa região, a região centro-norte do país, ela tem times populares. Tem times populares em Goiás, no Pará, o Cuiabá começa a ganhar muita força dentro do Mato Grosso também, tem as equipes do Distrito Federal, tem o futebol do Amazonas, que apesar de ser muitas das vezes ignorado, mas o povo amazonense gosta muito de futebol, e gosta mesmo. Então você consegue ter alguns índices, você consegue ter uma boa popularidade aí, com a transmissão da Copa Verde. Hoje os canais fechados transmitem competições muito menos atraentes do que a Copa Verde. Então eu acho que você consegue aí também esta visibilidade através de uma televisão. Nesse conjunto de coisas, essa competição pode se tornar muito mais atraente. Mas o fato é que o Goiás tem mais um título, e o título vale mais do que essa questão de vaga em terceira fase na Copa do Brasil. O título é eterno. O Goiás daqui 10, 15, 20 anos ele continuará sendo o campeão da Copa Verde de 2023. A vaga é algo passageiro. No ano que vem, o Goiás tem uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil. No outro ano, para ter uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil, o Goiás vai ter que conquistar alguma coisa. Ou conquistar a Copa Verde de novo, ou conquistar um título inédito aí de uma competição maior, ou passar pelas duas primeiras fases e chegar à terceira. Então as vagas são passageiras, mas os títulos são eternos. Então o Goiás está certo em valorizar o que ele conquistou. O Goiás conquistou um campeonato regional e está certinho de valorizar. O ser humano, as instituições precisam valorizar aquilo que conquistam. E o Goiás quebrou aí um jejum de 5 anos sem conquista. Nesse atual elenco, o goleiro Marcelo Rangel era o único que já havia conquistado um título pelo Goiás no profissional. Então isso vale. Tem um aspecto bem positivo para a equipe alviverde. Acho que não influencia nas campanhas da Sul-Americana, nas campanhas do Campeonato Brasileiro. Talvez desperte um apetite maior no Goiás por títulos, porque muita gente aí pôde sentir o gostinho de como é bom ser campeão. Tá bem? Você, torcedor, fique à vontade para fazer a sua análise, fazer a sua manifestação, seja ela concordando ou discordando de mim, pois o espaço aqui é sempre muito democrático. Fiquem todos muito bem, obrigado pela audiência de sempre, aquele abraço e até o próximo.